Olá, minha irmã e meu irmão. Hoje celebramos a festa da Ascensão, quando fazemos memória da partida de Jesus para o Pai e de sua presença para sempre em nosso meio. Como veremos os textos bíblicos próprios dessa festa. A primeira leitura, extraída de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, narra a longa trajetória de instrução que Jesus, após sua ressurreição, deu aos apóstolos. Não é somente uma transmissão de conteúdo, mas essa instrução é dada na intimidade por meio do convívio entre o ressuscitado e os discípulos. Por isso, Lucas nos diz que se dá numa refeição. O conteúdo desse ensinamento é o reino de Deus e é quando Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos acompanhará após a ressurreição de Jesus, orientando as comunidades e nos configurando a Cristo, nos gestando conforme o Filho de Deus nesse processo de humanização de nossas relações. No versículo 6, temos a pergunta dos apóstolos sobre a restauração do reino de Israel. É interessante, pois Jesus está falando sobre o reino de Deus, inaugurado por meio de seus gestos de solidariedade, da comunhão fraterna, do ir ao encontro dos pobres, dos marginalizados, do resgate da dignidade da vida humana, e os apóstolos perguntam sobre o reino de Israel. Realmente não é fácil mudar de mentalidade e pensar conforme a lógica do reino de Deus. O reinado de Deus foi revelado em toda a vida de Jesus. Podemos sintetizá-lo como sendo a humanização das relações, começando com a recuperação da humanidade daqueles que são desrespeitados em sua dignidade, os doentes, os pobres excluídos, as pessoas que são discriminadas. Por isso que, como veremos no Evangelho, os sinais que acompanharão os cristãos são exatamente aqueles que resgatam a dignidade humana tão machucada e tão ferida. Assim, o reino é uma nova forma de organizar nossa vida no mundo. É o momento de avaliar nossas relações pessoais e sociais. O anúncio do reino não se faz em conflito com as forças desse mundo. Por isso também será explicitado nos sinais apresentados no Evangelho. Há uma relação intrínseca entre a vida de Jesus e sua morte. E nós que aderimos a Jesus precisamos ter presente que não será diferente conosco. Outro aspecto que nos chama a atenção nesse texto é ser testemunha. Quando somos convidados a testemunhar ou a ser testemunha sobre algo, é necessário ter feito a experiência daquilo que testemunharemos. Esse testemunho não é restrito, ele deve atingir todos os confins do universo. Esse termo testemunhar, ele está em afinidade com o termo martírio, isso a gente precisa considerar também. Depois dessas instruções que Jesus dá aos discípulos, é narrada a ascensão de Jesus e novamente surpreende a atitude dos apóstolos que ficam aí parados como meros espectadores. Nesse contexto surgem essas duas pessoas vestidas de branco, que é a presença de Deus, que movimenta esse pessoal, pois não é para ficar aí parado, de braços cruzados, mas é necessário anunciar e vivenciar esse reino proclamado e instruído por Jesus Cristo. É o momento de um comprometimento, com a nossa adesão, com a adesão dos discípulos a Jesus. Não ficaram olhando para o céu somente, mas olhar para as diferentes realidades, olhar para a presença de Deus no cotidiano, é ser afetados pela dor da humanidade, por suas alegrias e também por suas esperanças. Esse texto de Atos retrata duas atitudes que podemos ter também, como os discípulos. A primeira é de ser instruídos constantemente, de ouvirmos falar do reino, de sua exigência, continuarmos com a mesma mentalidade, sem uma real conversão de nossa mentalidade e do nosso coração. Ou seja, é necessário vivenciar aquilo que compreendemos, que aprofundamos, que ouvimos. A segunda atitude é aquela sugerida pelas duas pessoas vestidas de branco, ou seja, não adianta sermos meros espectadoras encantadas e encantados com a beleza do reino, das palavras lindas do Evangelho e ficarmos aí olhando para o alto. É necessário sairmos de nossa acomodação, sermos um cristão, uma cristã em estado constante de saída, como diz o documento de Aparecida.
Esses elementos são retomados no Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20. Ele faz parte do apêndice do Evangelho segundo Marcos. Antes desse versículo 15, nós temos a lista de algumas aparições de Jesus. A discípula e apóstola Madalena e os 2 discípulos que estavam caminhando pelo campo, e por final, aos 11 apóstolos. Esses 2 relatos de aparição, a Madalena e os 2 discípulos, eles têm a intenção de reprovar os 11 apóstolos por não acreditarem no testemunho das pessoas que viram o ressuscitar. Várias vezes o Evangelho segundo Marcos se refere às resistências dos discípulos por não acreditarem na manifestação do seu messianismo. O que é interessante notar é que, mesmo constatando que são lentos em mudar de mentalidade, Jesus confia a missão de anunciar a boa nova a todas as criaturas. Ele continua acreditando na transformação do ser humano. E aí Jesus diz: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Um elemento que muitas vezes nós esquecemos é que o cristianismo é uma religião de adesão. Ou seja, nós não nascemos cristãos, mas é necessário aceitar e professar que Jesus crucificado e ressuscitado é o Messias e é o Filho de Deus. Então, após confiar a missão aos discípulos e discípulas de todos os tempos, temos um elenco dos sinais que acompanharão esses discípulos missionários, essas discípulas missionárias, que são os mesmos que Jesus realizou em sua vida. O primeiro é: expulsará demônios em meu nome. Isso é, combaterá a força do mal que destrói a vida. Os demônios, diferente do termo Satanás, podem ser interpretados como as doenças que não tinham explicação para a medicina da época. Isso significa promover a vida em todos os sentidos diante do mal. O segundo é: falará novas línguas. Essa nova linguagem só poderá ser do amor, do serviço, da doação, como nós veremos depois na festa de Pentecostes no próximo domingo. O sinal expresso pela frase "se beber algum veneno mortal não lhe fará mal" não pode ser interpretado literalmente, mas beber algum veneno mortal é estar num contexto de violência, de ódio, num ambiente que resiste aos valores do Evangelho, os valores evangélicos, e manter-se fiel, firme, acreditando nos valores do reino, na justiça, na verdade, na solidariedade, no cuidado para com a natureza e também para com a outra, o outro. O curar as doenças pode ser visto de várias formas. Pode ser assumir uma atitude solidária, promovendo a saúde para todos. Quem sabe nesse nosso caso seria em lutar para que tenha vacina para todas as pessoas, também condições de saúde para esses que são infectados. O dar atenção aos pobres, os marginalizados de nossa sociedade, a sermos bons samaritanos que tentam aliviar a dor com o óleo da esperança, do amor, da presença, do lutar a favor da vida. Dizia o Papa Francisco naquela oração na Praça São Pedro: não nos detivemos perante os teus apelos constantes. Não despertamos face à guerra e à injustiça planetária. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Assim, curar os doentes também é ouvir o apelo da terra e dos pobres e mudar de atitude. Depois desse elenco daquilo que caracteriza o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele é arrebatado aos céus para junto do Pai, porém estará sempre no meio dos seus discípulos e discípulas. O texto também nos convida a sermos testemunhas da ressurreição, sinais de vida no ambiente onde atuamos, sobretudo onde a vida está em perigo, pelo sistema de morte, por uma estrutura de morte. Isso é confirmado com a leitura da carta aos Efésios, que não é uma carta autêntica de Paulo, apesar de estar em sua tradição, talvez seja de algum discípulo de Paulo. O autor diz que Deus constitui Cristo como cabeça da igreja, como aquele que a orienta, e é apresentado o senhorio de Cristo, sua ressurreição, sua exaltação, estando à direita do Pai, instaurando dessa forma o reinado de Deus.
texto continua afirmando que a presença de Cristo planifica, preenche a igreja e o universo. Isso nos remete à teologia da presença, quando a glória de Deus preenchia todo o tempo. Agora é o próprio Jesus crucificado e ressuscitado que é o lugar onde nos encontramos, o lugar onde nós encontramos o próprio Deus. Jesus realiza as profecias que defendiam a revelação da glória nos tempos messiânicos e escatológicos. Cristo é o único Senhor da igreja e planifica toda a igreja, mas a igreja não contém totalmente Cristo. A igreja se torna um lugar da maturidade do encontro entre Deus e a humanidade, porém não há um exclusivismo eclesiológico e sim cristológico na igreja. Mas o que realmente celebramos na festa da Ascensão? Em primeiro lugar, celebramos a certeza de que Jesus realmente ressuscitou, ou seja, ele não simplesmente volta a viver. A ressurreição insere definitivamente o eterno na história. Por isso falamos na inauguração do reino de Jesus, o reino de Deus com Jesus. A ressurreição é um fato de fé, mas se realmente acreditamos que ressuscitaremos de forma integral, ou seja, que não há essa separação entre corpo e alma, com a ascensão celebramos a humanidade de Jesus que é inserida, que entra no seio da Trindade. Portanto, a Trindade não é mais a mesma. Isso nós verificamos por meio desses textos bíblicos da liturgia, mas também pela oração após a comunhão nessa festa da Ascensão, que diz o seguinte: Deus eterno, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Assim, essa festa nos convida a sermos anunciadores do reino por meio do nosso testemunho, como diz o Papa Francisco. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Mas somos, sobretudo, convidados nessa festa da Ascensão a entender a grandeza do ser humano, a reconhecer o valor do ser humano sempre e em qualquer circunstância. Portanto, nessa festa, as perguntas que podemos meditar seriam essas: na minha vida, na família, no trabalho, nos meios sociais, nas redes sociais e digitais, nesse tempo de pandemia, sou testemunho da ressurreição de Jesus, gerando vida ao meu redor? Como está a nossa adesão a Jesus Cristo, que nos impulsiona a não ficar aí parado, com os braços cruzados, olhando para o céu, mas saímos de nós mesmos para tornar esse reino presente no mundo? Somos conscientes da grandeza da humanidade expressa nessa festa da Ascensão, que faz memória da humanidade de Jesus, que é inserida no seio da Trindade? Uma linda festa da Ascensão para todas e todos, essa festa da dignidade humana. Um bom domingo.